Brasil, em média, 4 mulheres são assassinadas por dia. E por trás desses números existem histórias, famílias destruídas e muitas vezes sinais que foram ignorados. O Câmara de Ideias fala hoje de um assunto urgente e importante: o feminicídio e a violência contra a mulher. Para esta conversa, nós trouxemos a advogada Poliana Leite. Ela é representante da Comissão da Mulher da OAB Amazonas. Bem-vinda, Poliana. Boa noite. Boa noite, sou Poliana Leite, representante da Comissão da Mulher Advogada da OAB Amazonas. Estou aqui para esclarecer, trazer um pouco de informações sobre as legislações pertinentes quanto ao feminicídio, à misoginia e todos o arcabouço contra a violência contra a mulher. Nós temos também a psicóloga Mari Reis. Boa noite, Mari. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estamos aqui para falar de um assunto muito delicado, que é essa violência que a cada dia aumenta mais, né, no nosso Brasil. E nós estamos aqui para levar essas informações e para que as pessoas tenham consciência de lugares que possam procurar em lugares essa ajuda. E temos também a assistente social Diana Cássia. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Quero primeiramente agradecer o convite. É super essencial a gente conversar e dialogar sobre isso. É o primeiro passo para a gente conseguir realmente fazer ali as ações, as coisas acontecerem. Quero cumprimentar meus colegas aqui da mesa também. Sou assistente social já desde 2018. Atualmente estou no mestrado justamente discutindo as desigualdades de gênero. Meus estudos, as minhas pesquisas são sobre a interseccionalidade de gênero, raça, ali, classe, dentro da cultura. E a gente conversar sobre feminicídio, como eu falei, é o primeiro passo. Para que a gente consiga, eu vou trazer justamente esse olhar do social, não olhar só ali a violência, a situação, mas o que está ali, as nuances por trás ali da violência, o que está envolvendo a violência ali, que é justamente o aspecto socioeconômico, é justamente, às vezes, emocional, é justamente trazer as políticas públicas para isso, que é um dos equipamentos mais fortes e eficazes para a gente conseguir atravessar esse fenômeno, essa problemática ali que permeia todas nós e que é um problema não só nosso, da mulher, mas também de toda a sociedade, principalmente dos homens. É uma preocupação coletiva, é um problema coletivo e é por isso que a gente te convida a acompanhar conosco. Já pode ativar as notificações lá no @Câmara de Manaus, o nosso YouTube. A você que nos acompanha pela tela da sua TV Câmara, bem-vindo, fique por aqui conosco, e a você também que nos ouve pela frequência 105,5 FM, o podcast Câmara de Ideias está só começando. Para a gente começar, vamos começar do início. A violência contra a mulher é uma tragédia anunciada? Sim, é uma tragédia anunciada, sim, né? Um feminicídio não começa do dia para a noite. Esses sinais são dados com empurrão, com um grito. E atrás de tudo isso existe a dependência emocional, que é um dos pontos, é um dos fatores que fazem com que essa vítima muitas vezes permaneça por muito tempo nessa relação. E os sinais são dados, né? Mas a gente precisa de mais divulgações, de mais rede de apoio para que a gente consiga fazer um trabalho e conscientizar essas mulheres a procurar os lugares, a fazer denúncia, até essa segurança. Mas para isso também precisamos de muitas políticas públicas para que a gente consiga direcionar. Não é só dar um apoio de um momento, mas e a continuidade dessa vítima? Quando a gente fala em feminicídio, a gente está falando exatamente do que, doutora? O que caracteriza esse crime? O feminicídio ele é caracterizado por meio de gritos, né, a pressão psicológica, existe também a pressão financeira, né, aquela cobrança, aquela restrição financeira contra a vítima, geralmente é o seu parceiro mais próximo que que comete esses delitos. E além, eu digo muito da agressão financeira e psicológica, porque ela é muito sutil, né? A agressão física, ela é mais incisiva e todo mundo vê e todo mundo sente, e ela é mais fácil de coibir. Já a agressão física, a agressão psicológica e a financeira, ela vem de uma forma mais sutil, ela é mais difícil de até a vítima identificar que ela está sendo vítima de uma agressão. Então, e geralmente
as agressões, elas iniciam com essas agressões psicológicas e a agressão financeira. Então, isso é muito importante que a sociedade, principalmente a mulher, entenda como ela é, como a agressão ela acontece, como ela vai subindo degraus, níveis de agressões até chegar ao ápice, que é o feminicídio em si. E a gente percebe que é algo que não começou agora, já vem de muito tempo, né? E você, como assistente social, tem toda uma questão, tem toda uma tratativa. E não só para as mulheres, mas desde a infância é necessário que se faça esse entendimento, que tenha essa educação, não só para mulheres, mas principalmente para os homens também, né? Desde a infância. Na verdade, esse é um ponto que eu acho essencial. Essa problemática, ela ser tratada como uma responsabilidade também do poder público, principalmente, porque é ele que vai dar essas políticas públicas, essa atenção. Mas para realmente a gente conseguir fazer uma mudança, para que a gente consiga realmente atravessar, fazer um processo de ruptura contra o combate, né, à violência contra a mulher, que ela seja diminuída de fato, que tem acontecido, mas isso não quer dizer que está acabando, números menores não quer dizer que não está acontecendo. É preciso a gente tratar na raiz. E os maiores índices são cometidos por homens, muitas vezes, como a doutora falou, companheiros, pessoas próximas, pessoas que estão ali, ex-companheiro, namorados, pessoas realmente de confiança, pessoas que estão próximos dessa mulher. Então, o feminicídio, ele é o ápice maior sobre tudo isso, é um processo contínuo de violência, ele está ali muitas vezes de forma silenciada, nas pequenas coisas, ela é imperceptível às vezes, mas que chega no ápice final, que é a morte de mulheres, é matar mulheres, homicídio contra mulheres. E tratar na raiz do problema, que é justamente trazer esse debate não só para nós, mulheres, mas envolver os homens nisso, porque é uma problemática causada por eles, é a parte essencial. É a parte fundamental também para que a gente consiga não só conscientizar mulheres, como a gente está fazendo, de como identificar as violências patrimoniais, físicas, psicológicas, morais, mas também esses homens tomem a responsabilidade para si, entendam, sejam responsabilizados como deve ser, mas que eles sejam também, entendam a sua consciência, sua parcela de participação e gigantesca nisso. Quando a gente fala nessa questão da responsabilização, houve uma tipificação na lei. O que que mudou? O que que muda na prática, doutora? Na prática, o feminicídio em 2024 teve a pena aumentada, né? A pena que passou de 12 a 30 anos para 20 a 40 anos de reclusão. Então, essa pena ela é significativa porque na penalidade, o agressor ele vai sofrer mais as consequências, vai ter um período maior de reclusão. A pena também, ela só será, vai ter aquelas saidinhas, vai ter a progressão de pena só a partir de quando ele cumprir 55% da pena. E isso também é uma forma de agravante, porque nos outros tipos de crime, é apenas 40%, 50% já pode ir para a progressão do regime. Então, isso é muito importante porque na penalidade a gente consegue endurecer um pouco mais. Ainda é pouco, eu acredito, no meu ponto de vista, mas é um avanço. É um avanço no método da execução ali da pena, na proteção maior das mulheres, porque ele cometeu com uma companheira, com uma pessoa próxima, ou ex-companheiro, ou até mesmo desconhecida, que acontece também, mas ele pode voltar a cometer esse delito. Quem faz uma vez, faz duas, três, novo. faz 10, né? Exatamente. E é nessa questão que eu quero entrar. Existe também uma questão psicológica muito grande. Por que é tão difícil romper esse ciclo? O ciclo ele é muito difícil pela dependência emocional. É um dos pontos mais fortes. Porque essa vítima, ela não é necessariamente da periferia. Nós conseguimos ver gente formadas, com conhecimentos, financeiramente muito bem estabilizada, mas o medo, né, a parte dessa corrente da familiar que eles não têm, esse apoio familiar. Né? Então, eles acabam se fugindo e tentando dar uma chance. Nessa chance é que começa. Alguém perguntou de mim como é que a gente consegue identificar quando o parceiro é abusivo.
onde nós temos que parar? Acho que nós temos que parar pelos sinais do início. Não precisa bater, não precisa empurrar, para que você consiga observar que isso é um abuso. E os sinais estão cada vez mais claros. Muito claros, né? Porque hoje um homem que comete o feminicídio ou a tentativa, que não deixa de ser muito cruel também, porque existem vítimas que ficam super sequeladas pro resto da vida, ou numa cadeira de roda, emocionalmente totalmente destruída, sem direção para reiniciar a vida dela. Imagina uma pessoa que tem uma estabilidade, sai, dirige, e de repente ela sofre uma agressão dessa, uma tentativa, e ela se depara de repente tetraplégica. E a família, e muitas vezes esses crimes, eles são acometidos dentro da casa, na frente dos filhos, dos pais, e aí não é uma vítima, são vítimas familiares. Eles chegam num ponto de agredir mesmo, de uma forma para deixar marcas, né? E se titular a pessoa, ó, eu te falei que eu ia fazer, eu não te falei? E uma pessoa que ela consegue sobreviver a essa tentativa, ela vive com essa fala na mente. Então, assim, a base da psicoterapia é fundamental na vida dessa pessoa. Não vai fazer ela andar, não vai tirar os traumas, mas vai amenizar a dor física e emocional que ela está passando. Você ia comentar? Sim, até a gente estava conversando agora há pouco, até chegar nesse ponto de ocorrer a coragem, né, para fazer a denúncia, o apoio para fazer a denúncia, e quando chega nessa situação, é aí que vem outros fatores. Porque a gente fala, é bem simples, vamos lá, denuncia, faz, mas como vai ser a situação dessa mulher? Como é que ela vai se deparar com a situação? Será que ela vai retornar? Será que vai acontecer a continuação da violência? Como vai ser? Vai acontecer uma retaliação por parte desse parceiro? Onde vai ficar? Onde ela vai morar? Então, tem todas essas condições que é quando entra já as portas de entrada do serviço social que está ali, que é o CRAS, o CRES, a própria delegacia, para conseguir intervir e mediar. Mas o ponto importante que eu ia falar dessa parte é quando a forma que elas são recebidas, por exemplo, na delegacia. A gente sabe que existe e que é importante ter uma capacitação para lidar com pessoas em situação de violência, principalmente mulheres. E acaba que muitas vezes alguns profissionais colocam princípios morais conservadores na frente do profissionalismo e acaba julgando, acaba não conduzido da forma adequada. Aquela mulher vai buscar ali uma denúncia, um apoio e acaba sendo desmoralizada, acaba se sentindo acuada. Então, um ambiente que deve ser seguro, acolhedor, humanizado, acaba não sendo dessa forma. E aí as políticas públicas começam a falhar, porque ela começa a querer procurar sozinha, e não é dessa forma, ela tem que ter o apoio, na verdade é dentro da rede, essa articulação é a nossa articulação profissional, mas principalmente da rede de proteção, que vai fazer todo esse direcionamento. Então, um dos pontos fortes é como essa mulher é recebida, como ela é acolhida e como ela é conduzida. E a continuidade, E a continuidade. Isso pode fazer interrompê-la, não querer mais continuar e aí voltar para o ciclo de violência e chegar ao feminicídio, ou pode, de fato, fazer a saída daquela situação. Como é que a OAB atua nessa questão? A OAB, ela atua no sentido de políticas públicas, auxiliar as políticas públicas, estar presente nessas políticas, também orientação dessas mulheres, as formas como ela pode introduzir na justiça, fazer as suas solicitações, fazer suas denúncias, buscar também a defensoria pública, porque muitas vezes com a violência doméstica vem junto o divórcio, a guarda dos filhos, a pensão alimentícia. Então, é toda uma continuidade de ações. Então, a gente orienta para buscar a ajuda na Defensoria Pública, porque a grande maioria são pessoas com poder aquisitivo menor, né, que nos procura, e tem também aquelas pessoas que precisam de atendimento psicológico. A gente também faz essas orientações para que busque esses auxílios médico-hospitalares, às vezes não só psicológicos, às vezes tem outros tratamentos, porque ela pode ser vítima também de um abuso sexual. Isso então, quando sobrevive, né? Quando sobrevive, né? E então a gente auxilia nessas buscas e nessas políticas públicas também, para que seja de forma efetiva o atendimento adequado, porque muitas vezes existe a política pública, porém na hora do atendimento ela é falha, né? Ela não é eficaz. E se a gente falar a nível de Brasil, nos últimos anos o nosso país bateu recorde
nos números de feminicídio. Só em 2025 foram mais de 1.400 casos. Não é só mais uma mulher, não é só mais uma família destruída. São milhares, são centenas de pessoas que vão numa cadeia. Acontece com uma e vai enraizando para várias outras questões. E aqui no nosso estado, apesar de ter diminuído, foram em média de 17 a 20 casos, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública. Em contrapartida, essa diminuição no número de feminicídios, esse ano de 2026, a gente teve já tivemos, na verdade, um número muito alto de boletins de ocorrências que foram registrados por violência doméstica. Foram mais de 1.000 boletins já registrados. E onde é que fica? Qual o papel? Qual o papel do Estado? Qual o papel da sociedade? Sim, no caso, o Estado tem uma parcela de responsabilidade muito alta, porque ele que deve acolher essas vítimas. Essas vítimas, muitas vezes ela não consegue por si só sair desse ciclo de violência, né? Então, ela precisa que o Estado garanta esse apoio, não só o apoio para ela dar continuidade à sua vida, mas o apoio de segurança. Segurança da sua vida, segurança dos seus filhos, porque muitas vezes os próprios filhos são ameaçados, né? O parceiro muitas vezes ameaça tirar a vida dos filhos ou cometer algo com os filhos para atingir a vítima. Isso é muito comum. Exatamente. E é o que mais a essa gente tem proteção, essa segurança, a mulher precisa sentir, né? Não só receber, mas sentir que realmente está sendo protegida. Porque muitas vezes existem as medidas protetivas que, de fato, não protegem. E aí a gente se questiona, né? Onde é que está a falha? Na denúncia, na proteção ou na punição? Acredito que um pouco dos três. Ali, desde Falha, né? a falha dos três, principalmente das políticas públicas, de como são conduzidas, os profissionais, tem a quantidade suficiente de profissionais, tem estrutura para isso, são questionamentos importantes e que vão fazer diferença nos atendimentos, no atendimento tanto inicial e contínuo dessas situações. A denúncia, como ela é tratada, como ela é feita, como é conduzida para que seja feita, como ela já é viabilizada para que as políticas públicas, ou seja, o atendimento contínuo aconteça. Então, é um leque de situações que elas se complementam e que os três a falha sim. A gente sabe que o feminicídio ele já é o último estágio da violência contra a mulher. E eu sempre me pergunto, eu sempre tento imaginar, porque assim, a gente fala que sente, mas realmente só sabe da dor quem passa. Isso é um fato. A gente tem a questão de acolher, de acomodar, mas a gente precisa trabalhar a fundo. Como é que fica a mente de uma criança que presenciou, porque precisa de um tratamento, uma mãe, um pai, e quando o autor do crime, muitas vezes ele tenta cometer o suicídio, mas quando não acontece, ele sobrevive. Como é que trabalhar psicologicamente nisso? Como é que é esse trabalho? É o que a colega falou, né? Que em relação às políticas públicas, não tem tantos acolhimentos, tantos profissionais para acolher tantas mulheres violentadas. E aí eu falo, não é só uma mulher, é uma família toda. E aí, nesse ciclo, quando tem filhos, imagina uma criança presenciar tal cena de agressão, e uma agressão muito severa. Se essa criança ela não tem um acompanhamento, ela vai repetir o comportamento. Ou seja, né, em alguns momentos no consultório, já ouvi crianças, né, adolescentes, falar: eu vou fazer o que meu pai fazia com a minha mãe, que eu vou vingar. Então, se essa criança ela não tem acesso a esse acolhimento, principalmente as questões psicológicas, ele vai ser um agressor mais lá na frente, porque é o que ele teve, é o que ele retratou da situação que ele vivia, da fase da infância dele. Então, a gente precisa, né, em relação acredito que aumentar o número de profissionais para acolher, porque é muito fácil, né? Eu digo que medidas protetivas, elas são muito bonitas no papéis e na fala, mas na vida real elas não são tão severas como a gente espera. Porque muitas vezes esse agressor tem a medida, mas ele vai a si mesmo insultar a companheira. E essa companheira, gente, a gente escuta muito de mulheres que julgam outras mulheres no sentido de falar: ela tá porque ela gosta, ela volta porque ela não tem vergonha. E não é isso. Dependência emocional é uma situação muito difícil de lidar. É uma pessoa que muitas vezes não teve na infância
uma atenção, um carinho, paz presente, ela busca nesses companheiros esse provedor, Cuidado, esse né? cuidador. Só que é assim, o que eu falo para meus pacientes, nenhum homem vai fazer o papel do teu pai, nem uma mulher vai fazer o papel da tua mãe. Né? A gente precisa buscar terapia para a gente se encontrar e entender e aprender a se defender dessas presas. Por quê? Muitas vezes o agressor, ele parece que ele tem um imã que ele puxa a dependente emocional. Geralmente ele consegue prender, porque ele começa a estudar. Hoje, nas redes sociais, é muito explícito as pessoas expor as suas vidas. E nesse meio, tem muitos predadores só observando. Aí ele observa uma pessoa que diz que está carente, que não deu certo com ninguém. Opa! Então, quando ele chega à vítima, ele já sabe quem é essa vítima. Através de um conhecido, através de uma rede social. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, esse agressor, ele chega te dando tudo o que você queria ter no início. Uma atenção, um carinho, viagens, carro, enfim, te proporcionando aquilo que um dia você sonhou na vida. Só que quando ele chega ali no ápice de te dar tudo, ele começa com os abusos, né? Que é de um... Muitas vezes as mulheres interpretam como um cuidado. Por exemplo, essa roupa não está legal em você, você fica melhor de calça, tira o vestido. Então, eles chegam de uma forma no início muito pacata que você não consegue identificar. E se você não tem uma orientação, uma terapia ou mais divulgações desses avisos, ela é uma presa muito fácil. Porque ela vai dizer, não, ele tem ciúme de mim. A gente escuta mulheres sorrindo, ele tem ciúme, E dá até cuidado. uma levantada no ego, né? Isso. Quando tá tão Então, carente. eles sabem de como chegar. Uma pessoa agressiva, uma pessoa abusiva, ela sabe os mecanismos para chegar até a vítima. É como se tratasse a vítima como uma marionete, né? Sim, uma é marionete. exatamente isso. Até que ela se desperte daquilo. Outra questão, ela voltou. A dependência emocional é isso. Ela sente falta até dos maus tratos, até dos gritos. E aí, nesse momento, ela começa a virar o jogo. As vítimas geralmente chegam e falam assim, eu também errei, eu que provoquei, eu tenho uma parcela de culpa. Então, você vê nesse contexto, eu atendo muitas mulheres em relacionamentos abusivos, com narcisistas, e aí chega um momento que muitos desistem da terapia, porque quando você começa a trabalhar, ele já foi lá, ele já deu aquela virada da agressão lua de mel, agressão lua de mel. Só que essa lua de mel, cada vez, ela vai diminuindo. Às vezes ela durava um mês, ela começa a durar 15 dias de muito amor, aí uma semana e 15 de agressões. E a pessoa ela vai se perguntando, ela vai perdendo, essa mulher ela perde a identidade dela, ela não sabe mais quem ela é. Ela fica, mas é eu que provoco, mas eu que usei aquele vestido e me olhar e ele teve razão de ter ciúme. Por que eu falei desse jeito, né? Exatamente. Ele vira o jogo. Ele faz com que a vítima entenda que ele agiu dessa forma porque ela provocou, ela insultou, ela buscou. Então, eu perdi a cabeça e acabei fazendo o que eu nunca pensei em fazer. Só que ele já vem com uma fala mais mansa, e aí é nesse momento que a mulher volta. Por isso que eu falo, a divulgação, esse casamento, direito, a psicologia, a terapia e o social é fundamental andar junto. Se nossas políticas públicas criassem um alerta em colocar, pelo menos numa escola, para a gente trabalhar os nossos adolescentes, para que eles consigam ter essa prevenção da violência. Essa semana passada eu estive numa escola falando sobre feminicídio. Né? E assim, a gente escuta muita história de abuso, de crianças com 8 anos, que eu ouvi relato de uma pessoa que falou, quando eu tinha 8 anos eu presenciei meu tio batendo muito na minha tia. E eu digo, gente, não precisa ter nível superior, não precisa ser especialista para você observar uma violência. Quando essa criança de 8 anos viu, ele saiu correndo, gritando, e alguém veio socorrer essa tia. Então, a tia está aí, mas poderia não estar. Então, todos nós temos o poder nas mãos de evitar, de ajudar. Não é só apontar o dedo, é você acolher essa mulher. Sermos falantes na medida certa e no momento Sim. certo. Inclusive, aqui na Casa Legislativa, tem PLs que tramitam aqui na casa, falando exatamente disso, de uma semana de educação, de orientação e de outras medidas. Nós temos também aqui
questões às vereadoras, os vereadores que tratam diretamente disso, que tratam dessa proteção, desse cuidado, da defesa da mulher. Para isso que a gente precisa, né, cada vez mais de incentivos. Uma coisa que a gente precisa falar também, que tem crescido nos últimos anos, são os discursos de ódio na internet, as comunidades Red Pill. E isso tem acontecido com uma grande, uma explosão nas redes sociais. A gente separou aqui, o seu Quintino vai soltar aqui para a gente, 2 trechos de discursos de ódio que são propagados nas redes sociais. Para você que nos acompanha pelo YouTube, pela tela da TV Câmara, nós borramos, não para não divulgar a imagem desse autor, dessa pessoa, mas principalmente para evitar que outras pessoas busquem ter acesso e principalmente para que façam a mesma coisa. Vamos ouvir. Solta aí para a gente, seu Quintino. Não crie um homem afeminado. O meu filho já tem arma de brinquedo, já tem Harley Davidson, porque eu tô criando um soldado de guerra, filho que vai ser capaz de morrer por quem ele ama, ser protetor, viril e testosteronado. E aí a gente vai ouvir mais um também. Pode soltar. Deixa a mulher trabalhar, não tem que usar cueca, tem que usar calcinha. Negar sexo pro homem é negar parte do instinto dele. Saiu, foi pra buscar o que ele não tinha em casa. 28 anos porque ela tá próxima de expirar. De pício, ou que tem um monte de tatuagem, tá dando um claro sinal de ausência paterna. Confundiram liberdade com libertinagem e chamaram isso de empoderamento. Se homem pode sair com várias, eu também posso. A verdade é que a mulher quer que o homem desrespeite ela. Qual a realidade? Mulher vulgar mostrando todo o corpo, malhando no horário que tá todo mundo trabalhando? Job. Será que isso é postura de homem realmente? Escutando, a gente sente até incômodo. Quando eu vejo nas redes sociais, eu me incomodo assim, que eu não consigo concluir, não consigo assistir, não consigo ver. E a rede social é justamente um reflexo do que eles pensam em casa, o que eles pensam no dia a dia, o que os convívios, os laços ali que eles estabelecem, é o que eles pensam. A rede social propaga isso, ela só viabiliza o que está ali na casa de cada um, o que estão pensando. Então, é triste a gente ter homens assim, é triste e é até comum, infelizmente. É por isso que a gente tem que discutir, é por isso que a gente tem que discutir e passar para as ações. É por isso que a gente precisa do apoio do poder público para que ele realmente enxergue isso, que veja isso como necessário de uma possível mudança de fato, porque é através das políticas públicas, mas a gente se incomoda não só como pessoa, mas como profissional também em ver vídeos dessas peças. Como mulheres, né? Principalmente. E é mais triste ainda ouvir um homem dizer: meu filho nasceu para ser um homem de guerra. Exatamente. Como mãe, onde é que a gente imagina onde vai parar? Imagina quando essa criança crescer. Que exemplo de cuidado, de cavalheirismo, de cortesia uma criança vai ter? De respeito, né? Respeitar, acima de tudo. O que está faltando é a educação do respeito. Respeito ao próximo e respeito principalmente às mulheres. E a gente vê muito a violência, ela é doméstica. E são os parceiros contra as suas parceiras e na vida idosa dessa mulher, os próprios filhos. Então, a violência ela está num contexto familiar e isso vai passando de geração em geração. E, infelizmente, a maioria dos agressores são homens. Homens que não aprenderam a respeitar nem suas mães e nem vão respeitar suas parceiras. E é um ciclo que deve ser quebrado e precisa ser quebrado. E nós estamos aqui para fazer com que as pessoas enxerguem que esse ciclo precisa ser quebrado por nós mesmas, mulheres. Porque quando escutamos esses tipos de áudio, a impressão que se passa é que a internet é uma terra sem lei, que não vai ter consequências. E não é verdade, tem consequências sim, existem consequências sim. E, inclusive, quando há ameaças ou quando há essas falas de ódio, misóginas, né, que induz ao crime, né, isso é caracterizado, é crime. Inclusive, né? Inclusive. O Senado Federal aprovou exatamente isso, um projeto que criminaliza a prática de misoginia e torna o crime equivalente ao racismo. Ao racismo. Já foi aprovado no Senado, né? Está caminhando para a Câmara e provavelmente, eu acredito que seja aprovado, porque
ele equiparado ao crime de racismo, tem várias consequências. Não vai ser, é um crime inafiançável, Sim. é um crime mais endurecido. Isso é muito importante para que essas falas de ódio sejam verdadeiramente combativas e punidas. E as ameaças em si, é até bom trazer aqui para o público saber que podem ser caracterizados como crime em flagrante, né? E os crimes em flagrante, qualquer pessoa pode abordar e fazer essa prisão. Então é importante que fui ameaçada na rua, fui assediada na rua. Eu posso, claro que você vai ter que ter uma Deve, força né? ali, mas é um crime em flagrante. Então, as mulheres precisam conscientizar disso. Estou sofrendo, não vou ficar calada mais. Vou ligar para a polícia para vir aqui combater imediatamente essa abordagem, essa ameaça, esse assédio, o que for preciso, porque essa cultura tem que ser quebrada. Banida, né? Precisa ser banida. E aí que a gente fala que a educação, essa questão começa desde lá da É a infância. base. É você ensinar seu filho a respeitar, a entender, porque o respeito começa da maneira que o filho vai tratar a mãe dentro de casa. Isso é importante. E a gente lembra do cuidado, que não é só com a mulher. Tem que criar essa cultura de tratar a parte mental, essa questão emocional masculina. Sim, na verdade, essa questão do emocional, o homem ele já tem uma cultura de machismo, né? Então, olha só vou dar um exemplo aqui bem do dia a dia. Quando tem um menino na família, nasceu um menino, às vezes a gente escuta até das mães, nossa, vai ser o garanhão, né? Vai Cabra pegar macho. todas, vai ser o cara. Mas quando é uma menina, já é diferente. Ninguém vai dizer, ela vai dormir na casa do namorado, ninguém vai fazer. Então, isso já começa lá de trás, porque é uma cultura que vem de muito tempo. Só que assim, é uma cultura que hoje ela intensificou para o lado negativo, o lado em que traz violências, traz perdas, porque destruições familiares. Então, a gente precisa mudar isso. E assim, eu tenho que criar o filho orientando que ele precisa respeitar não só a esposa, mas qualquer pessoa. Porque a partir do momento que um adolescente ele desrespeita a professora, um colega na sala de aula com bullying, a tendência é que ele seja um agressor lá na vida adulta. Então, fazer campanha nas escolas acho que é um ponto fundamental para conscientizar tanto esses meninos quanto essas meninas. Nós não estamos passando assim a mão na cabeça dos homens, dizer, e aí, por que eles fazem isso? Não tem um porquê, não existe justificativa para tamanha violência. Que crueldade, né? A mulher, ela pode ser maior, musculosa, como for, mas ela não tem a força de um homem. Então, a crueldade que um parceiro de vida que dormiu com você por anos, por meses, construiu uma família e no final de uma relação rompida por, com certeza, algumas ameaças verbais ou físicas, ela decide sair e ela ser tão maltratada, tão humilhada por uma pessoa que ela confiou lá no início, que ela escolheu como pai dos filhos dela. Então, é isso que a gente precisa conscientizar. Homens, tá com problema, procura ajuda. Fazer terapia, buscar um psicólogo não é vergonha para ninguém. Muito pelo contrário, eu digo que são homens e mulheres inteligentes que buscam ajuda. Tem coisas que quando a gente está com problema na visão, a gente procura um oftalmologista. Eu não consigo enxergar se eu não tiver um aval, um óculos ou coisa parecida. Então, se atualmente ela está sobrecarregada, tais emoções não conseguem mais, você não consegue mais administrar, é hora de você buscar uma terapia, buscar uma ajuda psiquiátrica, né? Isso não te deixa diminuído ou te deixa menor. Isso é ser sábio, é buscar ajuda para você reorganizar a família. Porque a gente também não quer separações. Quando nós casamos para viver uma vida para o resto da vida, mas desde que seja com respeito, desde que eu seja amada e respeitada e não açoitada e maltratada até chegar a um feminicídio ou uma tentativa. E hoje o que a gente mais vê são esses reflexos, né? Tivemos uma comandante da Guarda Municipal lá em outro estado que passou tanto tempo, né, nas reportagens, o que mais falava que ela defendeu tanto causas das mulheres vítimas de violência,
Nós tivemos recentemente uma jovem de 21 anos que foi assassinada pelo namorado simplesmente porque ela pediu para ver o telefone do namorado porque estava desconfiada de uma suposta traição, de um outro envolvimento. Mais para trás, a gente traz os casos aqui de Manaus, a jovem Kimberly Mota, a Miss Manicoré, que foi assassinada também pelo ex-namorado. A gente tem o caso da dona Maria Holanda, dezembro de 2019, foi assassinada pelo companheiro na frente do filho e foi enterrada no quintal da própria casa. Recentemente também a gente teve o caso da Débora Alves, 18 anos, grávida, foi assassinada e o pai do filho, da criança que ela esperava, ainda teve tamanha crueldade de tirar o bebê, fazer uma cirurgia, algo, não é canibalismo, mas é algo tão agressivo, e tirar um bebê, né? Aí a gente vê também a questão da Isabel Simplício, que também foi assassinada, espancamento na cabeça, enforcamento, ferimentos nos olhos com faca. E aí a gente se pergunta, onde é que nós vamos parar? Todos os dias, as redes sociais, os jornais, tudo tem uma informação. Todo dia nós somos noticiadas com essa realidade. É uma realidade que não está distante, está tão próximo quanto a gente imagina. E o que a gente pode fazer de uma vez para parar? Aonde é que começa e onde é que vai terminar? Está cada vez mais próxima. E eu analiso de uma forma, as mulheres estão vivendo com medo. Essa é a verdade. Com medo pela falta de segurança. Nós não temos segurança. Nós não temos segurança em casa, nós não temos segurança na rua, nós não temos segurança nas escolas, no trabalho. Não existe segurança para a gente. Então, eu tenho uma filha, e quando eu penso por ela, é muito triste ver a realidade. O que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Quais as políticas de fato que precisam ser revista e melhorada? Não é só falar como nós estamos falando, precisa ter na prática. Isso deve ser sentido e não ser inferiorizados. Nós, muitas vezes, somos inferiorizadas por buscar. Você está sendo feminista. É mais ou menos isso que as nomenclaturas, né? Como se fosse ruim. Não é. A realidade, os índices hoje são alarmantes, são cruéis com as mulheres. As mulheres morrem, são assediadas, são estupradas todos os dias em quantidades gigantescas. Absurdas. É aterrorizante a vida da mulher no Brasil. E aí a gente vê, né? Quando a gente enxerga uma mulher assumindo um cargo de poder, a gente entende que algo vai ser tratado ainda melhor, dá uma visão, dá uma atenção maior e melhor. Na semana passada, a gente recebeu aqui no podcast a primeira comandante da Guarda Municipal, uma defensora pública, a vereadora Iomara Lins, e nós falamos exatamente disso, porque como mulheres, entende a realidade, sabe, conhece mais perto, sabe como agir. E aí a gente fala também, assim como a OAB tem uma comissão preparada para isso, a Defensoria Pública também tem um núcleo especializado para esse tratamento de vítimas, a Guarda Municipal tem a questão da Ronda Maria da Penha. Então, apesar dos números, a gente também lembra que tem acontecido trabalhos importantes e que nós estamos avançando, mas nós precisamos avançar ainda mais. É o que nós esperamos, é o que nós queremos. Conversando disso sobre aonde está o erro, onde a gente pode tratar, está em tudo isso que a gente está conversando, está na educação. Eu vejo realmente a educação como alcançar essa esfera educacional como um ponto importante, porque numa educação em casa é dessa forma, vamos alinhar, vamos ver, vamos trazer a perspectiva de visibilidade para a mulher, mas esse garoto, esse menino, ele vai para os outros segmentos sociais, ele vai para a escola, ter convívio com outros garotos que talvez não esteja tendo essa educação, vai para a igreja, vai para outros locais que não é aquele ambiente familiar e que é quando ele tem um contato com essa cultura que é repassada. Então, por mais que há dentro de casa e que deve ter, existem outros campos. Então, é nesses campos que a gente também tem que encontrar, tem que chegar e alcançar. Por isso que a escola
é uma das portas de entradas mais eficazes e que podem ser eficientes para que a gente consiga tratar ali com eles. Não só as meninas, porque os meninos principalmente. E as mulheres na questão da autonomia, da gente conseguir identificar, conseguir ter a coragem, conseguir ir lá denunciar, conseguir reconhecer que está passando por isso. Eu acredito que seja um processo de estágios, porque, primeiramente, ela não vai tentar amenizar aquilo no sentido é amor, é carinho que ele está tendo, até chegar a um estágio que ela vai identificar que não é mais isso, mas vai chegar, eu já estou muito envolvida, eu já estou ali totalmente envolvida, e ela vai ficar apática e achar que aquilo é o que serve para ela, é o que dá, porque existe a violência psicológica e moral justamente para que eles fazem manipulação, para que ela consiga achar que é aquilo que compete a ela, que é só aquilo que ela pode ter na vida. E aí é nesse momento, geralmente é nesse momento que já estão apáticos, já estão assim, que estão nessa condição e não se enxergam fora dela, que acontece as piores violências. Os graus vão aumentando até chegar ao feminicídio. E alguns casos, e é isso que a gente quer chegar, é que não chegue a esse nível alarmante, porque ninguém entra no relacionamento para apanhar, para sofrer, né? Não existe isso. Não existe dizer, ela gosta, não existe, ninguém gosta de sofrer, gente. Existem situações que fazem com que ela permaneça ali, mas dizer ela gosta de apanhar, ela gosta de sofrer, isso não existe, ninguém gosta de ser violentado. É esse o X da questão. E alinhado com isso, que nós temos políticas públicas que tratam isso, mas a questão é que elas ainda não são suficientes, elas ainda não são totalmente preparadas. E aí o ponto é que é trabalhar em cima delas, ampliar isso, junto com profissionais adequados e realmente estabelecidos para a quantidade, as leis ali vigorando, porque elas existem justamente para punir, para que não aconteça. Mas a gente tem que trabalhar em conjunto para que não chegue nem a chegar à punição. É esse o ponto. É fundamental. Infelizmente, o feminicídio é uma realidade do nosso país, mas a gente precisa, sim, dar sempre um primeiro passo, um passo à frente e tentar mudar. Esse é o papel. É, na verdade, mudar esse cenário. É o que a gente espera. Agradeço muito a presença de vocês aqui. É muito bom a gente falar, a gente incentivar e principalmente estimular que outras mulheres, você mulher que é vítima de violência psicológica, violência física, dê o primeiro passo. Denuncie, ligue 180, procure uma rede de apoio e aquele ditado que diz que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, a gente precisa se meter sim. A gente precisa fazer para que o feminicídio, para que a morte de uma mulher não seja só mais um número, não seja só mais uma vítima. Muito obrigada pela presença de vocês, Diana, doutora Mari, doutora Poliana, obrigada. Eu que agradeço o convite, né? E é muito bom a gente estar aqui levando essas informações. Eu sempre digo no final de alguma live, de um podcast, que quantas mulheres nós despertamos, né, nessa nosso bate-papo de alerta para buscar ajuda. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Diana. Eu também reforço o agradecimento. Espero que, de fato, a gente consiga ter contribuído ali com a informação para uma certa autonomia dessas mulheres, que a gente consiga também trazer os debates para quem deve ser levado esse debate, poder público, para as pessoas de casa, para os homens, para nós mulheres. E agradeço realmente imensamente. Estou feliz de participar, não feliz por estar falando de feminicídio novamente, mas é algo que a gente precisa falar, pontuar, até chegar a um nível que a gente não precisa mais falar dele. Por ser também uma porta-voz, né? Doutora Poliana. Eu que agradeço pelo convite, agradeço por dividir essa mesa com essas doutoras tão capacitadas, pela entrevistadora. Muito obrigada. E é importante essa conversa, para que a gente possa conscientizar as vítimas em especial, porque muitas vezes elas não entendem ainda que são vítimas. E elas precisam ter essa consciência antes que algo mais grave ocorra com elas mesmas. Então, isso é importante para que, quanto mais, por isso que eu acredito que os números tendem a subir por conta das denúncias. É essa conscientização que está sendo tomada. Porém, precisa ter essa segurança, uma segurança maior para essas mulheres, uma rede de apoio maior. E que, se não há dentro do seu convívio familiar, que haja pelo poder público. Busque fora, né? Exatamente. E a OAB, mais uma vez, se disponibiliza para que essas medidas, essas mulheres sejam acolhidas de fato. Tá?
E para você que acompanhou este episódio, compartilhe com alguém que precisa escutar e que esse assunto, que esse episódio do nosso podcast possa chegar a cada vez maior o número de pessoas, o alcance maior de pessoas. E você, mulher, mais uma vez, fica o alerta, denuncie, busque, abra a boca e fuja desse ciclo vicioso, desse ciclo de violência. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até o próximo episódio.